Imagine, eu sei que é difícil, mas imagine, alguém que você ama muito sofre de uma doença que a faz ter até 60 ataques epiléticos por dia. Imagine que nenhum remédio ou tratamento convencional consegue curar a doença ou diminuir os ataques. Imagine que você descobre que um simples extrato de uma planta consegue diminuir consideravelmente e até zerar a epilepsia, aumentando a qualidade de vida do paciente e de todos ao seu redor. Imagine que o governo do seu país não só proíbe esse extrato, como não é fácil desenvolver qualquer pesquisa relacionada à eficácia e segurança desse tratamento. Difícil imaginar? No episódio de hoje, Catiele Fischer conta a sua luta pelo uso de um remédio derivado da maconha para conter as crises epiléticas de sua filha. E vamos explorar o uso medicinal da cannabis com o neurocientista Fabrício Pamplona. Eu sou o Steven Gen e esse é o Trip Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. Trip Consciência. Uma produção da Trip. Apoio Instituto Serrapilheira. Catiele Fischer, Fabrício Pamplona, muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao Trip Consciência. O Ale, que está aqui com a gente, ele, quando estava produzindo, né, esse episódio do podcast Trip Consciência, ele colocou um textinho que resume basicamente o que a gente vai conversar hoje. E dentre as várias coisas que estão nesse texto, tem o seguinte trecho. Com Catiele Fischer, uma das incansáveis mães responsáveis por fazer o que a ciência não conseguiu, provocar uma discussão pública sobre as regras do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa para medicamentos à base de cannabis. A gente ficou pensando, né? Será que é incansável mesmo? Como é que você está hoje em dia, né? Como é que você está se sentindo depois dessas batalhas todas? Com mais energia do que nunca, porque é uma causa que vale muito a pena ser lutada, sabe? Ser enfrentada. E a gente já avançou um pouco, mas o caminho está muito longe ainda do seu fim, né? Vamos dizer assim, de ser concluído. Quer dizer, para quem nunca ouviu falar da tua história, da história da tua filha, da Anne, conta um pouquinho pra gente, assim, resumidamente. Bom, a Anne nasceu com uma síndrome genética, um erro genético, na verdade, que chama CDKL5. Tem uma série de consequências, entre elas a epilepsia de difícil controle e um atraso global do desenvolvimento, né? A gente chama de um comprometimento neuropsicomotor. E ela convulsionava praticamente o dia inteiro e os fármacos comuns não estavam resolvendo, então a gente resolveu partir para uma cirurgia e um implante de um aparelho chamado VNS. Infelizmente, né, ele tem um resultado bom para algumas pessoas, mas infelizmente para a Anne não teve um resultado satisfatório. E aí a gente se deparou com a história da cannabis medicinal, que a princípio eu achei que era uma piada, porque eu, como uma pessoa que na época era bem fechada, bem preconceituosa com relação a isso, pelo não conhecimento, né? E aí a gente teve que aprender a estudar e jogar esses fantasmas fora. E aí isso acabou dando uma qualidade de vida para a Anne que faz toda a diferença. Não só para ela, na verdade, para a família toda, né? Porque hoje ela dorme a noite inteira, ela faz os barulhos dela, ela rola para baixo do sofá, ela faz birra para não ir para fisioterapia. Então, assim, ela consegue, com o controle parcial das crises, porque ela ainda tem algumas crises, ter algum ganho. Porque você tem uma folga, né? O cérebro tem uma oportunidade de se organizar um pouco melhor. Isso tudo graças à cannabis. É interessante que você falou que não só é uma questão da qualidade de vida da Anne, mas também de toda a família, né? Isso em virtude do conhecimento. Eu vou jogar agora para o Fabrício, vou perguntar para o Fabrício como é que funciona, no caso da Anne, o óleo da cannabis, né? E aproveita para contar para a gente os estudos também pioneiros, né? Do Rafael Mechoulam, do Elisaldo Carlini, né? No Brasil e Israel, relacionando a maconha com epilepsia. Uhum. Excelente ponto. Obrigado pela chance de explicar um pouquinho sobre isso e, enfim, interagir aqui no podcast da Trip. Essa ideia de que a cannabis alivia os sintomas da epilepsia é uma ideia já bastante antiga, né? Mesmo nos relatos quase ancestrais dessa substância, do Oxonassi, etc., ele já descreve, mas a ciência mais moderna, nos últimos 50 anos aí da farmacologia, conhece bem esse fenômeno, né, por conta do controle da excitabilidade neuronal, né? O sistema endocannabinoide, que é onde os compostos canabinoides da maconha, né, da cannabis, agem,
eles são tipicamente envolvidos no controle da homeostase, que é o equilíbrio do organismo, seja o cérebro, né, no caso das sinapses, sejam outros aspectos, por exemplo, hormônios, né, e da plasticidade neuronal. Então, é comum em doenças como essa, né, na epilepsia, por exemplo, que haja uma perda do controle da excitabilidade neuronal, e as crises nada mais são do que uma atividade rítmica, descontrolada, exagerada, né, e que realmente perde o controle. Nesse caso, o que os canabinoides fazem é conseguir reduzir, né, e trazer para um nível normal de oscilação dessa atividade elétrica. E aí, muitas discussões, mas a primeira vez que se teve isso de verdade, num rigor científico, criterioso em pesquisa clínica, foi justamente, né, você mencionou do professor Carlini aqui no Brasil, junto com o Mechula e outros pioneiros da área, em torno de 35 anos atrás, né, em que testaram indivíduos adultos, né, contra placebo, que é a maneira como se faz esse tipo de pesquisa, e já se sabia tanto da eficácia quanto da segurança desse tipo de composto, né. A discussão hoje em dia já não é mais se funciona, né? Já se sabe que funciona, inclusive já há produto registrado à base de cannabis, particularmente contendo canabidiol, CBD, para esse tipo de efeito. A discussão agora é como funciona, qual é a dose, qual é o tipo de produto, se o canabidiol é melhor ou pior do que o THC, se é importante ou não também ter THC. Essa é a discussão da ciência hoje em dia. Vou aproveitar então que você comentou do canabidiol. Quer dizer, você tem outros compostos, você falou também do THC, e muitas vezes quando a gente ouve falar do efeito terapêutico da cannabis, a gente foca muito no CBD, né? Como é que está isso, né? Tem aquela questão do efeito comitiva também, né? Sem dúvida, essa é uma discussão recente, né? Porque essa questão toda da cannabis medicinal já existe há algum tempo, né? Inclusive, já foram registrados produtos, né, com testes clínicos, de fato, contendo o THC, antes do CBD aparecer na história, mas o CBD ficou muito famoso pelo o aspecto de não ser psicoativo, então popularizou, né? Em vários países ele é vendido como suplemento, então a gama de público que ele consegue atingir é infinitamente maior. E aí criou-se essa impressão, provavelmente decorrente do marketing das empresas que produzem CBD a partir de cânhamo, né, que é, enfim, legal em uma série de países, de que só ele teria propriedades medicinais. Mas isso não é verdade, é uma desinformação, né? A grande questão é para qual patologia, em qual circunstância, né? Porque quando a gente pensa no uso do CBD, as aplicações são relativamente irrestritas porque, bem ou mal, os efeitos colaterais são mínimos. Então, tem gente usando para tudo quanto é doença. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de dores crônicas, que é típico, né, ou paliativos para câncer, para pacientes com HIV, é imprescindível que se tenha o THC, né? Mesmo na epilepsia, se sabe que em uma determinada faixa de dose o THC também consegue reduzir as crises, e tem vários outros compostos, tem a canabidivarina, tem a THCV, enfim, tem uma série de compostos canabinoides e não canabinoides na planta que contribuem para o efeito antiepilético. E, Catiele, te perguntar também sobre a tua experiência familiar com a eficácia do óleo de cannabis para a Anne. Funcionou imediatamente? Demorou algum tempo? E hoje, como é que está a situação do tratamento? A Anne hoje ela está com uma dose de, se não me engano, 6 miligramas por quilo dia. E assim, no começo, demoraram 9 semanas para ela zerar as crises. Na primeira semana diminuiu o número de crises, eu fiquei, de repente, porque existe uma oscilação, né? De repente é coincidência, na segunda semana subiu o número de crises, eu falei, vou ficar observando. Na terceira semana caiu de novo, na quarta caiu, e a gente começou a ficar empolgado com aquilo, né? Na 9ª semana que a gente estava dando, ela ficou a semana inteira sem nenhuma crise. O que era uma coisa inédita para a Anne, assim. Porque realmente a epilepsia dela era bem descontrolada. E de lá para cá, ela tem algumas crises ainda, mas nem se compara de longe ao que era antes, né? Então, a gente está bem feliz aí com essa história toda. Esse é um exemplo muito legal aí. Nem foi combinado aqui na discussão,
mas a dose que a Catiele está descrevendo, e é justamente próximo da dose que eu vejo a maioria dos pacientes escrevendo, 2, 3, 6 miligramas por quilo, ela é cerca de 4 vezes menor do que a dose descrita quando o CBD é usado isoladamente. Justamente, enfim, foi uma meta-análise, um estudo que eu fiz a partir da literatura científica disponível com pesquisa clínica em epilepsia. Então, isso realmente é um fator que contribui para a interpretação de que haja um efeito comitiva, de que haja uma sinergia entre os compostos da cannabis que favorecem o paciente. Né? Você está querendo dizer que o efeito do CBD isolado é diferente e é menos eficaz do que quando você tem uma combinação no óleo da cannabis. Né? Perfeito. A ideia de que quando o CBD está numa matriz fito, né, está no óleo da cannabis, ele tem uma sinergia com outros compostos e, portanto, ele é mais potente. A gente pode entender assim. E é interessante porque, assim, esse óleo importado que a gente usa vem escrito CBD, mas na verdade não tem só CBD ali dentro, né? Existem outros canabinoides ali, apesar de na embalagem não estar dizendo, mas tem o CBK, tem o CBA, tem uma porcentagem de THC também. Algumas situações vem escrito THC free. Mas, assim, da mesma maneira que você tem um pão que na embalagem está escrito não contém glúten, se tu mandar analisar, vai ter um traço de glúten, né? Essas pastas importadas também têm um pequeno traço de THC, sim. E isso, obviamente, tem que ser estudado para a gente saber, talvez uma combinação específica seja mais eficiente do que com uma proporção exclusivamente, ou uma proporção de 95%, 99% de CBD, né? Sim, eu vi, inclusive, um neurologista comentando que ele estava fazendo o teste com algumas crianças com THCA, né? Que ele estava tendo uma eficácia muito boa para a epilepsia também. Eu me vi agora uma pergunta para você, que vocês já tinham a noção tinham conhecimento da importância da cannabis para reduzir as crises, mas era uma época que não tinha como trazer esse negócio, não tinha nenhum tipo de mandado de segurança, nada. Como é que foi no começo, assim, quando é que vocês chegaram a perceber a importância da cannabis dentro do tratamento da sua filha e a decisão de, olha, eu vou começar a usar mesmo sem ter um arcabouço legal ainda no Brasil? Né? Eu acho que a partida mesmo foi no final dessas 9 semanas, que ela conseguiu ficar aí aquela semaninha que foi fantástica, sem nenhuma crise. Só que não dava pra gente chegar para um juiz e falar assim, olha aqui, deixa eu te falar um negócio, acho que tá funcionando pra minha filha. Não dá, não é assim que funciona. Então, a gente foi atrás da USP, né, que nos forneceu ali relatórios falando sobre a questão de pesquisas, inclusive com relatórios também da parte genética, falando sobre a questão do CDKL5, e com uma base mais forte, com bons argumentos, a gente entrou, né, na justiça e o juiz deu o parecer favorável. Mas esse parecer nosso foi apenas para que a Anvisa não retesse o canabidiol da ANE. Quer dizer, parte dessa tua história, né, enfim, para tentar convencer, né, os órgãos públicos e ter essa relação com a própria universidade e tudo, tá, de certa maneira, retratada no filme Ilegal. Né? Isso. Em retrospecto, você acha que as dificuldades da época elas tinham a ver mais com uma questão moral, com uma questão mais da burocracia mesmo inerente ao nosso sistema? Tinha desconhecimento ou era falta de competência e má-fé? O que você acha que você olha em retrospecto que foi o que levou a essa situação tão complexa naquele momento, principalmente na época do filme? É uma pergunta muito boa, porque eu acho que é um bocadinho disso aí tudo. Né? Mas eu acho que a grande questão ali né, que se destaca um pouco mais dentre todos esses agravantes é a questão do preconceito mesmo, né, e é um assunto delicado, então ninguém queria na época mexer com isso, né, por que você não vai, inclusive eu procurei um advogado, né, o primeiro advogado que eu procurei, ele falou assim, não, mas de repente tem algum outro medicamento, o próprio advogado tentou me convencer a mudar a medicação da ANE, isso é muito interessante isso daí. Agora, você sabe o que me deixou, nessa época do filme, que eu fiquei assim tão chocada, foi quando o Tarso comentou comigo que as pesquisas do professor Elisaldo Carlini tinham sido feitas há 30 anos atrás. Na época eram 30 anos. Eu fiquei chocada com aquilo, falei, como assim?
Falei, não, tem alguma coisa errada aí. Porque por que o assunto se perdeu durante 30 anos e ninguém falou nada? Sabe? E isso me deixou tão chocada, que me deu um ódio. Desculpa, eu nem sei se eu posso falar ódio. Me deu um ódio, eu fiquei pé da vida, sabe? Falei, gente, o negócio já poderia estar avançado muito mais. Mas enfim, né? Não adianta a gente reclamar aqui um assunto que já foi. Mas que bom agora que a gente tem essas discussões, por exemplo, né? Que nem aqui com o Alexandre, obrigada. Pelo convite para a gente conseguir falar sobre isso mais abertamente, sem esses entraves que irritam todo mundo. E é curioso que, em nível internacional, o ressurgimento da cannabis como terapia foi por conta de um caso parecido com a sua filha, né? E o envolvimento de jornalista, mexeu com a opinião pública, retratou. O que aconteceu no Brasil foi exatamente o que aconteceu em âmbito internacional, né? E esses dias descobri em off uma informação que eu não sabia a respeito da linhagem do Stanley Brothers, né? Daquela história internacional, que aquela linhagem que tinha CBD, a linhagem da planta, a variedade da planta, ela era basicamente uma péssima linhagem, não vendia absolutamente nada, e eles fizeram meio que for fun, para diversão, para tentar derivar uma genética diferente, né? E ela não vendia, eventualmente a mãe da criança identificou que aquela linhagem estava fazendo bem, estava reduzindo as crises e não tinha os efeitos adversos típicos da cannabis. Claro, porque o conteúdo de THC era baixíssimo. E aí, de repente, aquela planta que não vendia virou, né, a menina dos olhos aí daquela marca e do planeta inteiro, né? Porque mudou a percepção pública em relação a essa planta. Foi quase um acaso aí muito bem sucedido. E essa que você importa, exatamente essa variedade? Não. E sabe o que é interessante, Pamplona, que a síndrome de Dravet tem uma resposta muito boa para cannabis. Uhum. É impressionante, porque cada doença, vamos dizer assim, tem uma resposta diferente. Cada pessoa é um ser humano diferente, né? E tem algumas crianças que eu percebo que tem uma resposta mais lenta do que outras, mas para Dravet é batata, né? Quer dizer que é outro tipo de epilepsia, só para o pessoal entender? Sim, é um outro tipo de padrão de epilepsia. O que tem acontecido, assim, bem comum esse quadro de que a cannabis age numa determinada doença crônica, né? Mas particularmente nos subtipos que são refratários, né? Que é o caso do Dravet para epilepsia. E conceitualmente já se fala na existência de algo que se chama síndrome de deficiência de endocannabinoides. Então a ideia é que nessas doenças particulares em que a cannabis está tendo mais efeito, provavelmente é uma quebra da regulação provocada pelos endocannabinoides, né, e que a cannabis consegue restabelecer. Então a etiologia, a origem da doença está associada com uma disfunção do sistema endocannabinoide, diferente de, por exemplo, outros tipos de epilepsia que podem ter outras etiologias. É assim que a comunidade científica tem entendido essa eficácia diferente em umas patologias e não outras. É bom conversar com cientistas, porque eles colocam a coisa numa pontuação muito, muito certinha, e por incrível que pareça, a gente consegue entender. Pamplona, uma coisa que eu sinto muita falta mesmo é a questão dos estudos para interações medicamentosas. Assim, quem tem crianças especiais ou pessoas que sofrem de dor, que tomam muitas medicações, sabem bem que não é uma só medicação que eles tomam, são várias medicações. E a grande questão é a interação entre elas. Hoje a gente sabe que o canabidiol, ele potencializa os benzodiazepínicos. Inclusive, a Anne teve uma intoxicação por fenitoína. Uhum. Nível tóxico 20, ela chegou a 43, sabe? Porque uma desinformação dentro do hospital e acabou, né, a menina ficou ruim, tadinha, a bichinha passou maus bocados. Então, assim, eu sinto falta essa linha de pesquisa para que a gente tenha mais segurança para tratar as questões dessas crianças, sabe? Assim, eu sei que a USP tem uma linha de pesquisa sobre isso, mas por algum motivo não foi divulgado até hoje. Uhum. Então, eu queria saber se você sabe se em algum outro lugar do mundo existe alguma pesquisa nessa linha. Nossa, sem dúvida, assim, você tocou num ponto que é horizonte de pesquisa, né? E é um tipo de pesquisa muito complexo de ser feito, né? Imagina, determinar a segurança e eficácia de uma substância já é difícil. Determinar a eficácia e a segurança dessa substância em interação com outras é um nível de complexidade exponencial. É, né? Nível hard. Exatamente.
Principalmente para pacientes polimedicados, né? Que Sim. você comentou, tomam vários medicamentos. Mesmo a principal interação do CBD, que é com o clobazam, né, que você comentou, depois veio fenitoína e veio outros, ela foi identificada por acaso, né? Foi um subset, uma subpopulação dentro de um estudo clínico mais amplo. Não foi, digamos, intencionalmente para identificar isso. Depois foi feita uma outra pesquisa que comprovou, né? Mas é realmente complexo, tão complexo quanto útil e necessário, eu diria, né? O que se tem hoje é um mapeamento dos vários citocromos, né? Que é como a gente chama as enzimas que conseguem degradar os compostos, os medicamentos, os compostos externos ao nosso organismo. No jargão a gente chama de xenobióticos, né? Então já se sabe quais são os citocromos que o canabidiol mexe. Em alguns casos ele aumenta, em alguns casos ele diminui a atividade desses citocromos. E aí o que se faz é, sabendo que o paciente está tomando uma outra medicação que é degradada por esses citocromos, né, há um alerta ali, há uma bandeira amarela. Opa, essa combinação pode ter efeitos clínicos relevantes, né, pode causar um efeito adverso. O máximo de informação que se tem hoje em dia é isso, porque os cruzamentos 1 a 1, eles ainda estão sendo estudados, né. É uma decisão médica bastante difícil, né, porque não se tem tanta informação em relação ao canabidiol. A maioria dos médicos já está acostumado a trabalhar nesse ambiente de polifarmacologia, de polimedicação, mas realmente ele não tem subsídio suficiente para tomar a decisão muito bem orientada hoje. Então, quando o médico eventualmente errar, já o desculpe de antemão, porque ele está andando num território meio pantanoso, né, um território difícil. E tem que dizer, você está falando uma questão importante, que a gente tem que gerar conhecimento nessa área para entender as interações medicamentosas e tal. Então, da mesma forma como a gente hoje em dia importa muito mais conhecimento do que gera aqui, Catiele tem que importar o medicamento. Aí eu vou fazer uma pergunta meio irônica para você, Fabrício. A gente não tem tecnologia para gerar esse medicamento aqui no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Eu já falei isso, inclusive, publicamente, pela primeira vez, acho que faz uns 8 anos já. O Brasil tem genética, tem know-how, tem solo, tem clima. Pessoas, tem clima, tem todas as condições para ser um líder na produção de cannabis medicinal no planeta, né? Quando eu falei há 8 anos atrás, eu usei a palavra pioneiro ao invés de líder, mas já pioneiro já não somos mais, né? Mesmo na América Latina, a Colômbia tomou a frente desse processo e atropelou a grande chance que o Brasil tinha, dada as dimensões do continente e o tamanho do mercado, né? Mas ainda há tempo de correr atrás. Bom, falando em mercado, falando em situação atual, a gente está agora discutindo a questão da maconha medicinal na Anvisa, né? Vai ter uma consulta pública. Eu queria saber a tua perspectiva em relação a tua expectativa, melhor dizendo, em relação a essa consulta pública. Olha, a minha percepção inicial quando eu li essa notícia, primeiro foi de surpresa, falei, olha, interessante, então será que vai para frente? Porque de verdade a Anvisa já se posicionou das duas maneiras, né? Já se posicionou muito a favor, até na figura do próprio presidente anterior, os técnicos conhecem bastante sobre o assunto, pouca gente sabe, mas eu fui pessoalmente com os técnicos da Anvisa mostrar as plantações no Canadá, etc., discutimos bastante em relação a isso. Mas a Anvisa também foi bastante crítica em diversos pontos. Então, eu considero que até hoje ela está em cima do muro e amanhã a gente vai ver para que lado que ela cai, né? Mas eu estou vendo com muito bons olhos, já não era sem tempo que essa discussão deveria avançar, né? E a discussão amanhã, né, lá na Anvisa, é de tornar pública duas consultas públicas, uma relacionada a cultivo para fins de pesquisa e produção de medicamento e a outra para registro de medicamentos à base de cannabis, né? Eu entendo que vai haver, ou espero que haja um avanço nesse tema. Lembrando que a gente está gravando hoje, dia 10 de junho de 2019, para quando o pessoal ouvir o podcast poder se ligar aí na data. Catiele, qual é a tua expectativa em relação a essa discussão na Anvisa, né? Tem um ponto importante que eu acho que é a possibilidade de veto para o plantio por pessoas físicas, né? Mesmo para o uso medicinal. Como é que você vê isso dentro da Anvisa? Se há alternativas, né? Pensando em ONGs, né? Ou formas de você poder oferecer a planta não necessariamente associada a um laboratório. Eu acho que a questão do plantio por ONGs seria uma coisa muito interessante. Eu realmente boto a minha mãozinha ali no fogo, eu acho que a Anvisa pode seguir nessa linha
né, do cultivo por ONGs, para ter até mesmo um padrão de qualidade, né, que talvez a gente consiga um pouco com um suporte tecnológico maior com uma ONG, vamos dizer assim, do que em casa. Mas eu acho totalmente possível você plantar em casa. Não sei se a Anvisa vai seguir nessa linha, mas enfim, é isso. Vamos ver o que a Anvisa vai dizer amanhã. Essa coisa de plantar em casa é interessante também. Eu não quero botar o Fabrício em saia justa, eu quero agora consultor internacional dessa área, e é uma pergunta que talvez seja delicada, mas eu acho que é importante, né? Além da gente estar falando agora com o Catiele sobre a questão de como o desconhecimento foi um desafio muito grande nesse processo todo, né? De poder ter autorização para usar o medicamento aqui no Brasil, né? A questão moral, burocracia, falta de competência, o que seja, até má fé. Mas, Fabrício, na tua opinião, tem alguma pressão de Big Pharma também nessa história? Porque um exemplo que não tem a ver com o tema aqui, mas semana passada saiu uma discussão de um grande laboratório farmacêutico que estava escondendo o efeito de um medicamento para artrite reumatoide, que tinha também efeito em Alzheimer. Eles sabiam disso desde 2015, né? Como é que você vê isso? Você acha que, pensando aí no caso da cannabis para epilepsia, né? Você certamente, no caso da Anne, deve ter reduzido alguns medicamentos, deve ter mudado os medicamentos. Então, pensando no lucro da Big Pharma, tem um desafio aí grande, né? Então, como é que você vê isso, Fabrício? Você acha que a Big Pharma ela acabou sendo um desafio para que a gente chegasse onde está aqui agora? A gente poderia ter chegado há mais tempo nisso? Como é que você vê essa situação, especificamente no Brasil? Excelente ponto. Assim, a gente passou por 2 momentos de percepção da Big Pharma em relação a esse tema. No início, um medo danado, né, um receio de que houvesse uma canibalização dos produtos farmacêuticos, sobretudo na área de dor, né? Já tem dados aí internacionais que reduzem em torno de 30% a 40% a comercialização de analgésicos nos estados americanos em que a cannabis medicinal é regulamentada e, portanto, os pacientes têm acesso a cannabis para reduzir as dores. E passamos para um segundo momento atual, eu diria, de interesse, né? de identificação da oportunidade, e a maioria das indústrias farmacêuticas nacionais ou multinacionais no Brasil ou estão buscando parceiros internacionais, buscando uma chance de produzir esse medicamento no país, ou pelo menos já cogitaram, já discutiram esse tema, né? Eu já tive com nível de diretoria e, em alguns casos, até presidência de praticamente todas as farmacêuticas brasileiras, e posso afirmar que todas elas têm alguma curiosidade, pelo menos, sobre o tema, tá? Isso dito, acho que sim, pode haver uma espécie de pressão na Anvisa, né? Mas essa pressão ela está em linha com os olhos da agência regulatória, que é garantir que os produtos sejam seguros e que tenham um certo rigor na sua produção, né? Na minha interação com a Anvisa, todas as vezes os técnicos demonstraram essa preocupação, além da outra preocupação, que é o risco de desvio desse tipo de produto, que ele seja produzido para uso medicinal, mas acaba eventualmente sendo utilizado para outros fins, né? Nesse sentido, eu acho que a Anvisa recebe uma pressão que é até confortável, né? A pressão que é mais desconfortável é a pressão das famílias, dos pacientes, que não podem esperar anos para a pesquisa clínica e desenvolvimento clínico de um medicamento. Eles precisam de uma solução para ontem, né? Eu diria que essa é a pressão que incomoda mais a Anvisa hoje. Mas aí eu acho que entra a nossa consulta pública de amanhã. Eu acho que se as pessoas pudessem participar, mas de uma maneira consciente, não ficar latindo atrás de um computador, tentando resolver no grito, não é assim. Mas que participasse dessa consulta pública com eficácia, sabe, questionando ou levando informação da maneira que fosse. Já que a gente quer se fazer ser ouvido, o momento é esse. Então, assim, quem tem um interesse nisso, é agora. Entra no site da Anvisa, se quem puder ir até lá, vá, eu mesmo vou. É de meu interesse, um pouquinho só. Então, assim, o momento é esse. Perfeito. E eu acho que é um ponto também que a gente não pode tirar dessa equação, além, obviamente, que o objetivo central é óbvio, são os pacientes, mas também pensando do ponto de vista da empresa, da Big Pharma, tem uma questão de lucro também, né? Quanto é que o Brasil está perdendo, do ponto de vista de grana mesmo, por não estar legislando, por não estar lidando com a maconha, sem ser caso de polícia, e sendo aí medicamento, e sendo economia, né? Você tem essa conta? Eu tenho essa conta, tem que pegar o dado
de verdade, assim, porque já tem reportes do mercado, do promissor mercado brasileiro, mas, se não me engano, o número é em torno de 20 bilhões, a expectativa do mercado brasileiro. De dólares ou de reais? De reais, se não me engano. Eu posso pegar o dado daqui a pouco aqui para a gente, inclusive, aferir com certeza, mas, independente do número, a gente sabe que é um número enorme, é um número do tamanho de Big Pharma mesmo, do tamanho de medicamento, e é uma oportunidade que muita gente está perdendo, né? Porque você tem, digamos, o lucro direto na figura do medicamento ou do produto, mas você tem vários outros serviços, outras oportunidades em torno, né? Negócios que podem ser feitos. Acho que vale a pena até mencionar, semana passada eu tive uma atividade, eu sou curador do festival PEF, que é um festival de economia criativa, enfim, de criatividade aqui no Brasil, e uma das mesas era justamente isso. Falar assim, quais são as oportunidades no mercado de cannabis medicinal hoje? Quem são as pessoas que estão fazendo coisas hoje, né? Então, tinha representantes de empresas que estão importando, tinha médicos, tinha clínicas, tinha empresa que fez o reporte de mercado, tinha a figura de um brasileiro que foi ao Uruguai fazer, enfim, produtos digitais, trabalha com turismo canábico, trabalha com um monte de coisa criativa, tem consultoria para médico, né? Médicos que têm experiência em cannabis, que prescrevem juntos com médicos de especialidades clínicas que não têm experiência. Então, hoje mesmo já tem um monte de coisa sendo fomentada, né? Quando a gente fala de mercado estritamente de produto, a gente está negligenciando uma série de outras coisas que ainda estão por vir. É interessante sua pergunta, porque esses dados que o Pamplona está dizendo são só da parte medicinal. Se você for pegar a planta e o tanto que o Brasil está perdendo com a negligência na regulamentação para uso industrial, têxtil, sei lá o que for, é impressionante, porque eu também não sabia disso, é impressionante. Sabe? A quantidade de uso, inclusive o uso adulto, mas a quantidade de coisas e campos que podem ser abraçados com a questão da cannabis, a regulamentação é incrível. Falando então em cannabis e contextualizando na tua vida, assim, como é que ficou a tua vida, a vida da tua família, como é que era pré, como é que ficou pós-cannabis, assim? Fica até um pouco clichê, né? Assim, porque eu respondo essa pergunta sempre da mesma forma, mas é a mais pura verdade. O clima da casa mudou muito, sabe? O vocabulário da casa mudou, o som da casa mudou, a energia. Por que eu digo da casa? Porque, assim, a gente vivia numa tensão muito grande, né? Porque como a epilepsia refratária, você não tem hora, nem lugar, nem momento, e às vezes a criança teve uma crise agora, daqui a 5 minutos ela tem outra, ou daqui a 1 hora, ou daqui a 3 horas, então, assim, é uma tensão muito grande. Então, hoje, assim, às vezes ela tem uma crise, pode parecer meio frio falar isso, às vezes ela tem uma crise, tá bom, foi só uma. É interessante essa questão de proporção, sabe? Quando você tem uma crise atrás de outra, você ter uma a cada 15 dias, ou uma por semana, pode parecer muito para uns, mas para nós não é. O pré-cannabis eram quantas crises? Ela chegava a ter 80 crises por semana. Nossa. Em semanas ruins, né? Assim, de 60 a 80 crises por semana. Hoje a gente passa 3 meses, quase 4 meses, e não consegue chegar nem a 15, sabe? Assim, então, o valor é bem impactante. Ela ficou muito tempo sem crise. Ela ficou 1 ano e alguma coisa sem nenhuma crise, nada. Ela zerado. E aí, infelizmente, por uma questão de interação medicamentosa, que a gente acha isso, na verdade, é um achismo, né? Um médico diz que sim, outro diz que não, então a gente fica ali no achismo. E aí ela, infelizmente, voltou a ter, depois desse período. E aí, de lá pra cá, a gente nunca mais conseguiu zeradinho. Fica ali um período sem, mas pra gente já tá... bom, poderia ser melhor? Poderia. Mas, por enquanto, a gente não achou o caminho ainda para zerar de novo. Tá certo. Fabrício, a gente está falando aqui muito da questão específica da epilepsia infantil, epilepsia refratária, mas há outras doenças e condições médicas associadas, por exemplo, ao envelhecimento, que podem ser beneficiadas também pela maconha, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco das suas descobertas dentro dessa área, né? Dessa relação de envelhecimento com o sistema endocannabinoide, principalmente o teu trabalho com lipoxina, né? Tem um texto que eu escrevi uma vez para a Scientific American que era maconha é coisa de velho, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso, se maconha também é coisa de velho.
Legal. Inclusive, não sei se você sabe, mas roubei esse teu título aí para uma palestra esse ano nos Estados Unidos. Né? Justamente essa ideia de que as disfunções, os sintomas que surgem ao longo do envelhecimento, particularmente após os 50 anos, né, eles encaixam muito bem com o potencial terapêutico da cannabis. Isso é bem interessante. A gente consegue enxergar, visto de fora, né, por exemplo, as inflamações nas articulações dos idosos, né? Problema de andar, dor na junta, né, falando em português. Mas essas inflamações, elas estão acontecendo numa série de locais, inclusive no cérebro, por exemplo, né? E o que eu consegui identificar na figura desse novo endocannabinoide, né, que é a lipoxina, é que ele naturalmente começa a decair após os 50 anos, de maneira e as ações anti-inflamatórias desse composto acontecem no organismo como um todo. Então, de maneira que quando ele cai após os 50 anos, o organismo começa a perder proteção, né? Seja para insultos inflamatórios, seja para insultos eventualmente neurodegenerativos e coisas do tipo. Isso vem bem em linha à teoria que eu comentei aqui há pouco da síndrome de deficiência de endocannabinoide, com a ideia de que talvez isso seja um processo natural do envelhecimento, mas que a gente possa preveni-lo, né? Seja por suplementação com plantas, por exemplo, que aumentem o tônus do sistema endocannabinoide. Essa é uma outra fronteira de pesquisa na área, né? Existem uma série de plantas que possuem compostos que agem no sistema endocannabinoide. Não quer dizer que eles deixam chapado ou que são similares ao efeito do THC, mas eles conseguem fazer com que o organismo produza níveis de endocannabinoides e mantenha essa proteção do indivíduo mesmo após o envelhecimento. Por outro lado, também pode-se pensar numa terapia com fitocannabinoides, né, com canabinoides da planta mesmo, da cannabis, que consigam compensar essas deficiências, né? Seja comentando, como eu comentei, nas inflamações das articulações, por exemplo, seja como analgésico, né, muito comum indivíduos idosos sentirem dores crônicas, seja nos aspectos de controle emocional, aí sim, redução de ansiedade, por exemplo, vem muito em linha o canabidiol, problemas de sono, né, uma série de questões. E essa abordagem ela foi feita pela primeira vez em laboratório com a doença de Alzheimer, né, que a gente conseguiu identificar, então, que a queda desse marcador, da lipoxina, ela é mais acentuada nos pacientes que desenvolvem demência. Então, isso tem várias consequências. Primeiro, pode se tornar um kit para a identificação dos indivíduos que vão se tornar dementes, o que, por si só, vale ouro, né? Hoje em dia não tem um teste como esse. Mas, por outro lado, ela também pode indicar quais são os pacientes que podem se beneficiar do tratamento com canabinoides. Voltando àquela conversa que a gente estava tendo antes, né? Uma subpopulação de pacientes de epilepsia que se beneficiam mais com cannabis. De repente, com Alzheimer vai ser a mesma coisa. De repente, com doenças neurodegenerativas vai ser a mesma coisa. A gente precisa identificar aqueles em que o sistema endocannabinoide está perdendo tônus, está perdendo função, e aí sim realizar um tratamento. Legal. Bom, mas você está falando aqui da maconha como um medicamento, né? E aí, como qualquer medicamento, não é totalmente livre de risco, né? Então, eu queria também saber a tua opinião e os dados, né, sobre contraindicações e efeitos adversos da maconha e se tem alguns subtipos de pacientes que devem evitar a maconha. Sem dúvida. Concordo, existem efeitos adversos sim, né? Tem gente que sofre muito com as consequências do uso de cannabis, particularmente em doses altas e de maneira crônica, né? E eu diria que tem principalmente três fantasmas antigos e um fantasma novo, vamos colocar assim, né? Um deles que já vem sendo caracterizado faz tempo é a síndrome amotivacional, né? A ideia de quando o indivíduo usa cannabis cronicamente em dose alta, ele fica com uma desregulação emocional, né, a ponto de não sentir mais prazer em outras coisas. Isso é bem típico da dependência, né, do indivíduo. Realmente existe dependência de cannabis, embora seja numa parcela muito pequena da população comparado às outras drogas, né. Uma outra questão importante é a questão de psicose aguda, né, que aqui há uma confusão entre psicose e esquizofrenia, né? Muita gente fala a cannabis causa esquizofrenia. De fato, ela pode deflagrar um processo como esse, né? Mas o que é mais comum e acontece em parte dos indivíduos, principalmente inexperientes, é
tomar uma dose excessiva, né, ou fumar uma dose excessiva e eventualmente entrar numa crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade ela pode deflagrar uma crise psicótica, né, uma espécie de contínuo. E nos indivíduos que mesmo tendo passado por um surto psicótico, né, agudo, continuam fazendo uso de cannabis, eventualmente esses pacientes podem se tornar pacientes esquizofrênicos. Tá? Em geral, não posso assumir que é para 100% dos pacientes, mas eu diria que é um número bem próximo disso. Esses pacientes já tinham uma propensão a desenvolver a esquizofrenia, né? Uma propensão genética, vamos dizer assim. E a cannabis é o deflagrador, é o gatilho que faz com que isso venha à tona. Por último, tem um efeito adverso incomum, né, e que vem sendo descrito agora que se popularizaram os vaporizadores de cannabis, particularmente os vaporizadores com óleos muito, muito, muito concentrados em THC. Tem óleos hoje em dia que beiram aos 90% de THC. Né? Então, particularmente na Califórnia, por exemplo, tem indivíduos que estão sendo expostos a níveis de THC nunca antes vistos. Né? É um fenômeno bastante recente. E aí se descreveu a síndrome de hiperemese. A emese, né, é vômito, né, usando uma palavra popular, e se sabe que o THC em doses moderadas ele é antiemético. Em doses super exageradas, como nesse tipo de produto, há uma perda da regulação do gatilho do vômito no cérebro e esses pacientes começam a vomitar ininterruptamente e dão entrada em emergência de hospital nesse estado. Os papers científicos começaram a relatar isso nos últimos 4 anos, mais ou menos. Então, é um novo efeito adverso, perigosíssimo, aí, causado por excesso de THC que surgiu na literatura. Mas com produtos muito específicos e uma concentração de THC beirando 100%. Sim. Os riscos sempre estão associados a um uso exagerado, em geral crônico, ou um indivíduo que já tinha uma predisposição. Pamplona, deixa eu só perguntar uma coisa para ti. Com relação a essa questão do surto de esquizofrenia, você sabe dizer qual é a porcentagem da população? Porque, assim, eu sei que tem uma porcentagem da população que, se tomar neosaldina, tem um choque anafilático. Uhum. Então, eu poderia comparar essa quantidade como sendo uma quantidade mínima de pessoas? Excelente pergunta. Eu também me deparava com essa questão. Falava assim, a gente sabe que é uma porcentagem pequena, né? Pelas pessoas que, enfim, que a gente conhece, pelos relatos, etc., muita gente fuma maconha e pouquíssima gente desenvolve, de fato, esse tipo de doença, colocando em bom português. E aí, esses dias eu resolvi fazer a conta, inclusive escrevi sobre isso. Né? Os números são os seguintes, em torno de 2 a 4% das pessoas numa população heterogênea, uma população normal, tem pensamentos paranoides. Aquelas pessoas que acham que estão sendo perseguidas, teoria da conspiração, esse tipo de gente. 2 a 4% da população. Essa é uma população que não deveria fumar de jeito nenhum, tá? Já deixa aqui como alerta, porque é só nesses caras que realmente a psicose ocorre. Dessas pessoas, os que começam a usar cannabis, em torno de 20% têm um surto psicótico. Tá? Esse é um número disponível. Nessa população de 2 a 4%? Nessa população de 2 a 4%, 20% tem um surto psicótico. Nos que têm e que continuam, a despeito desse alerta vermelho, continuam usando cannabis, 17% desenvolvem esquizofrenia. Então, assim, é um número alto pensar que 17% de uma população sob risco desenvolve esquizofrenia, então é um alerta de verdade, mas o fato é que numa população heterogênea, apenas de 2 a 4% da população tem, digamos, esse marcador, essa propensão a desenvolver a psicose. Se você vai fazendo a matemática, dá em torno de 0,2% dos usuários de cannabis têm risco de desenvolver esquizofrenia e 2 alertas muito claros. Primeiro, se eles já tinham um pensamento paranoide. Segundo, se eles ficam muito ansiosos ou eventualmente têm um surto quando sob efeito dessa substância. E aí eles devem interromper o uso imediatamente. Já que tu é a pessoa da estatística, agora me fala sobre a questão da neosaldina com choque anafilático. Eu não tenho esse número. Poxa vida, achei que tinha. Eu tenho um número curioso que é de aspirina, que a gente acha que é bem seguro, né? 30 mil pessoas têm hemorragias gástricas nos Estados Unidos por ano causadas por aspirina. Né? Seguramente é um efeito adverso muito mais comum do que esquizofrenia para cannabis. E, no entanto, a aspirina não é proibida. Mas, Fabrício, Catiele, a gente está falando mais... Todos esses exemplos que foram dados têm a ver muito mais com o uso adulto, né? E normalmente em países onde essa maconha já está regulamentada.
Aí eu até queria puxar aqui uma outra questão aqui, porque dependendo do país, a forma como essa maconha é regulamentada ou é comercializada varia, né? Então, por exemplo, no Canadá, eu sei que é proibido a comercialização da jujuba, né? Ou das balas que contém ingredientes da maconha pelo próprio risco associado. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso, né? Se a forma adulta, quando ela é disponibilizada como jujuba, se isso é um risco ou não, porque já nos Estados Unidos é diferente, na Califórnia, né, em Massachusetts, eu vi lá, é bem diferente. Bom, eu sou farmacêutico, né, então é inerente à minha visão entender que uma substância como essa, que tem seus riscos, ela deve ser encarada com seriedade, é assim que eu vejo. Então eu acho que mesmo no uso adulto, uso social, há formas de se disponibilizar esse produto, mas que não sejam, digamos, lúdicos o suficiente para que esse uso seja incentivado. Né? Principalmente por crianças, né? Principalmente por crianças, exato. Né? É assim que eu vejo o pirulito, a jujuba, mesmo, sei lá, o space cake, esse tipo de coisa. Eu acho irresponsável a gente tratar desse tema dessa maneira. Acho que podem ter formas mais interessantes, mais controladas, por exemplo, do que o baseado, para que o indivíduo tenha noção do que está usando, de como está usando, né? Níveis, dosagens, esse tipo de coisa. E não sei, se eu fosse dar um pitaco aqui, eu acho que o Brasil não vai nessa direção, na verdade vai muito longe disso, mesmo se um dia o consumo social for regulamentado aqui no país. Legal. Catiele, vamos mudar um pouquinho o tema, mas na verdade lembrar o tema original desse episódio, que é liberdade, né? Então, minha pergunta para você, o que é liberdade? Liberdade é você ter o direito de saber, de poder, na verdade, tratar o seu filho ou parente da maneira que você quer. Por exemplo, tem alguns fármacos que você dá, são antiepiléticos, que você dá e tem uns efeitos colaterais absurdos. Eu dei um determinado remédio para ela, que eu não vou nem falar o nome, que eu não sei nem se posso, que ela teve um efeito colateral chamado de cinesia. Ela se batia como se fosse uma boneca de posto, sabe aqueles bichinhos que ficam sacudindo com o vento? Daquele jeito que eu não conseguia tirar ela de casa. Porque eu colocava ela no carro, ela se batia contra o vidro do carro. Sabe? Então, assim, esse tipo de efeito colateral a gente não vê na cannabis. Então, assim, a questão da liberdade é você escolher a maneira que você quer. Se você quer tratar o seu filho com cannabis, por que não pode ser a primeira opção, né? Eu sei que é meio clichê, eu estou falando isso repetitivamente, não nesse programa, mas assim, já falei sobre isso. Por que tem que ser a última opção? Por que eu não posso dar um medicamento com a cannabis, em vez de escolher, junto com o neurologista, um medicamento que pode te dar uma cegueira parcial na criança? Então, assim, acho que a liberdade de escolha é fundamental. Uhum. Continuando com a questão de liberdade, vou passar para o Fabrício agora. Você deu uma entrevista aqui na Trip em 2018, dizendo que nós cientistas temos idoneidade para tratar de temas polêmicos, né? Um ano depois, com a atual conjuntura, será que continua assim, né? Qual é o teu prognóstico para o futuro da ciência brasileira? Olha, os tempos recentes aí são bastante ruins, né? Eu diria que, sem medo de errar, que está havendo uma espécie de perseguição à ciência brasileira, à geração de conhecimento, o que é péssimo, né? E provavelmente porque, historicamente, dessas trincheiras, digamos assim, da universidade, das pessoas mais esclarecidas, das pessoas com melhor educação, que vem a oposição aos governos inconsequentes, aos governos totalitários, aos governos que não tomam decisões em favor da população, digamos assim. E eu acho que é um momento justamente de resgatar esse valor, de entender a importância e de se falar de ciência. Por isso que eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa aí sua, capitaneada junto com a Trip. Então, estamos quase terminando aqui. Tem uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados aqui, que eu vou fazer para vocês. Vou começar com a Catiele, quer dizer, dentro do teu contexto, principalmente da tua história, né? Você, junto com outras mães incríveis, tornaram popular no Brasil o assunto maconha medicinal, né? O que ajudou as próprias pesquisas científicas a avançarem, né? Aí eu vou te pedir, então, uma dica ou um comentário de como é que você acha que a gente pode tornar a ciência mais popular no Brasil? Olha, primeiro eu quero dizer que eu fico muito orgulhosa de ter participado de toda essa história de cannabis no Brasil. Realmente eu me orgulho muito disso. A história toda é muito bonita, mas a gente apanhou muito, né? Pamplona sabe bem disso. E foram ataques, assim, homéricos de tudo quanto é lado. Mas eu acho que no final a história ficou boa.
Ih, eu esqueci a pergunta. Como tornar a ciência mais popular. Steven, passa pro Pamplona que eu vou pensar aqui numa boa resposta. Então, beleza, Fabrício. Fala pra gente, então, qual é a tua opinião de como a gente pode tornar a ciência mais popular? Beleza. Primeiro, acho que a gente tem que falar a língua do povo, né? Eu tenho feito um esforço aí ativo em tentar traduzir um pouco da ciência nessa área, né, para as pessoas comuns, digamos assim. No meu caso, para as pessoas comuns bem informadas, né? Eu quero me comunicar com médico, com estudante universitário, com, enfim, pessoas que estão indo atrás de informação. Então, não é uma informação rasa, é uma informação profunda, mas falado com um linguajar que as pessoas entendem. Acho que esse é um caminho. O outro caminho que você sabe que eu tenho seguido é a ideia de trazer informação de uma maneira mais visual. Né? As pessoas, em geral, não têm muito tempo para ler, para se informar, para se aprofundar nos temas. Então, acho que quanto mais visual a gente for, também mais compreendido a gente será. Né? E uma terceira coisa que eu tenho também participado é trazido essa discussão para outras populações, né? Comentei, por exemplo, aqui nosso bate-papo do Festival PEF, é um dos festivais que eu ajudo a apoiar e discuto esse tema, que aí a gente para de, digamos, conversar só com os convertidos, a gente passa a conversar com uma população mais ampla. Eventualmente, um participante vai nesse festival para entender um pouco mais sobre economia criativa, sobre, vídeo, sobre cultura e acaba numa mesa de discussão sobre cannabis medicinal. E, eventualmente, é essa pessoa que tem insights e que depois procura um conteúdo mais profundo. Então, resumindo em três linhas, falar a língua do povo, falar com pessoas diferentes e, se puder, ser mais visual. Esse seria o meu caminho. Legal, Catiele, agora é contigo. Mas aí você sacaneou, porque você, né, respondeu tudo. Vou fazer o quê agora? Mas vamos pensar, do ponto de vista você, assim, como mãe, quer dizer, com a tua família, como é que você vê a ciência podendo ser mais participante da tua vida, do teu cotidiano? Como é que você imaginaria a ciência sendo mais bem explicada para a tua família, para os teus amigos? Assim? Olha, considerando um contexto médico, vamos dizer assim, normalmente quando você vai numa clínica, no médico, você vai no neurologista, a linguagem que ele usa, muitas vezes não é acessível para aquela pessoa. Muitas vezes eles nem se dão o trabalho de explicar, né? Então, assim, eu acho que é parte também do interesse de cada um. A vida cotidiana nossa, hoje em dia, assim, você é atropelado, né? E se você não tem um start para se interessar por alguma coisa, você não vai correr atrás. Então, acho que a demanda da pessoa, por exemplo, ela tem uma demanda de uma criança especial, óbvio que ela vai correr atrás disso. E você tendo as 3 coisas que o Pamplona falou, é óbvio que você vai se aproximar da ciência. Né? Então, assim, acho que vai também da demanda de cada um, aí, do interesse de cada um, se aprofundar e não ficar só lendo o que está estampado ali no rótulozinho. Uma coisa que a gente pode comentar também nesse tema é a importância das pessoas terem acesso a conteúdo científico desde muito cedo, né? Ciência se aprende na escola, a paixão por esse tema, ela deve ser despertada lá atrás, né? Eu lembro quando eu era pequeno, por exemplo, a professora de biologia levando a gente para extrair clorofila na sala de aula. Pô, não é nada, uma extração alcoólica de folhinha, mas o despertar científico ele acontece, às vezes, nessas atividades muito, muito simples, né? A gente precisa valorizar e trazer mais importância, mais para perto, desde sempre. Tem várias estratégias, essa certamente é a principal, mas tem também, por exemplo, você divulgar a ciência para a terceira idade, você divulgar a ciência para grupos de pacientes, você divulgar a ciência em outros contextos. Mas foi como você falou, né? É importante a gente poder falar fora daquela nossa torre de marfim e poder ter pessoas tão importantes, tão ilustres e tão significativas para a ciência da maconha medicinal, por exemplo, como é Catiele, como sempre foi, né? E isso acho que também mostra a importância dessa multidisciplinaridade, da gente ter famílias reais, com problemas reais, tendo que conviver e ensinar para o cientista também. De uma certa maneira, eu sinto que, como nação, nós precisamos de heróis que não sejam simplesmente nas quadras de vôlei ou nos campos de futebol, né? Nós precisamos de heróis da ciência, nós precisamos de heróis na política, precisamos, enfim, de heróis em diversas áreas para que as pessoas possam se espelhar, se inspirar e ter vontade de fazer diferente. Ficou bonito isso, Pamplona. Caiu até uma lágrima aqui. Ficou bonito. Gente, uma pena, a gente vai ter que encerrar esse nosso episódio Liberdade do Trip Consciência. Foi um prazer enorme ter Catiele e Fabrício aqui conosco. Valeu, Ale. É isso aí.
A gente que agradece a oportunidade de poder explicar e levar a informação para mais um bocadinho de gente aí. Valeu, muito obrigado. Sempre uma experiência muito legal. Trip Consciência. Uma produção da Trip. Apoio Instituto Serrapilheira.